Então, está aqui a foto do Roger Huger e do Moreno, certo? Que eu falei, que são as bases de todo esse meu trabalho. Aqui, o espaço físico, né? Pessoas representando, né? Membros da família, pessoas vivas e pessoas mortas. Esse é o trabalho de Hellinger, né? Que está aqui. Cria lá o campo, a fenomenologia acontece nesse campo, que nós chamamos de memórias familiares. Né? Então, quando você joga uma intenção nesse campo, esse campo reage. E vocês que já participaram e participam de constelações sabem as histórias que emergem, o fenômeno acontece. Só que Hellinger foi buscar isso lá de Moreno, porque Moreno já fazia isso lá nos anos 30. Então, aqui uma foto antiga de Moreno fazendo o seu teatro espontâneo, usando a espontaneidade e a criatividade, trabalhando, encenando histórias familiares, conflitos familiares, sociais, profissionais, enfim, a aplicação é muito ampla, mas sempre na ação dramática. Psicodrama é ação dramática. E o que eu ensino trabalhando a transgeracional é equação dramática, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Então, quando se trabalha num espaço físico, né, abre-se uma memória ancestral. É o que a constelação familiar faz hoje, né? As sessões fantásticas, tal campo energético. Que aí eu falei, então, do Sheldrick, que todo ser humano possui aqui, então, o campo energético, né? E o fenômeno é esse, todo ser vivo possui um campo energético. Bem, bom, sabemos que os outros cientistas desqualificam tudo isso e falam que tudo isso é uma grande besteira, e se pudesse queimar todos os livros de Sheldrake, com certeza os outros cientistas fariam isso, né? Mas vocês fiquem tranquilos, porque sabemos que os cientistas demoram até 20, 30 anos para entender e compreender o que nós já estamos fazendo hoje. Bom, então está aqui, né? A psicologia esotérica sempre já nos ensinou que todo ser humano possui um corpo energético. Corpo sutil, tem vários nomes, né? Corpo luminoso, corpo etérico, aura, a caixa e outros nomes. Isto que é importante. Todo ser humano tem um campo energético. Mas aí o que é, né? O que tem nesse campo energético? Né? Temos memórias. Só que nós, com psicodrama interna, trabalhamos diferente das constelações. Constelação trabalha, então, aqui no campo, espaço físico, como o psicodrama tradicional. Trabalha no espaço físico. Né? E eu aprendi com o Huger, então, nós trabalharmos nesse mesmo campo energético, mas partindo do coração. Então, nós acessamos este campo energético, onde estão as memórias transgeracionais, estão as memórias mais antigas, né? Estão nesse campo energético. Só que trabalhamos, então, sempre partindo do coração para fora. Ok? Então, a grande diferença é isso. Isso quer dizer, nós não usamos representantes, né? O protagonista, o cliente, ele que vê, ele que sente, ele que traz, ele que entra em conexão com esse campo energético, com essas memórias ancestrais, né? E o que tem nessas memórias ancestrais? Histórias, né? Histórias antigas. Se eu tenho acesso nesse campo às memórias de meu pai e de minha mãe, só que as memórias que eu não tenho conhecimento, aquilo que nós chamamos de segredos de família. Então, como trabalhamos dessa forma, temos acesso, porque o fenômeno acontece, a fenomenologia, então temos acesso a essas memórias mais antigas, né? E vêm como o quê? Como imagens, como sensações, como pensamento. Bom, tá dando para acompanhar? Eu não sei se eu estou falando muito rápido. Bom, aqui... Pois não? Está dando para acompanhar, obrigado. Tá, ótimo. Então, aqui, ó, você tem um protagonista, então carregamos no nosso campo energético o problema, o trauma, o assunto inacabado familiar. Todos nós carregamos, né, no nosso campo energético assuntos familiares inconclusos, traumas familiares, derrotas
que nossos antepassados, de alguma forma, sofreram, e isto é transmitido aos descendentes, né? Então, nós carregamos grande parte da memória inacabadas, inconclusas de nossos antepassados. Infelizmente, né? O mero fato de colocar este pensamento no campo já combina uma reação. Então, se nesse campo energético, partindo do coração, eu pensar, e se isso for significativo para mim, por exemplo, tenho escravos na minha ancestralidade, pelo fato de eu me sentir reprimido, explorado, um exemplo, né? Então, pode vir este pensamento, né? Tenho escravos na minha ancestralidade. O simples fato de jogar este pensamento, que é significante para o cliente, gera uma reação. O campo responde. E esta é a fenomenologia, tá? Traz como imagem, como pensamento, como sensações. Será que o meu avô realmente enlouqueceu? Joga isso no campo, o campo reage, o fenômeno acontece. Ou minha tia-avó casou mesmo com uma pessoa de uma outra raça e foi excluída da família, e passou a vida inteira excluída da família e sofreu, enfim, né? Quanto isto pode ter sido transmitido aos descendentes? O fenômeno acontece. Então, quando jogamos essas questões neste campo energético, esse campo reage. Perfeito? Para Jung, o karma opera na memória da família. Então, todos nós carregamos essas memórias familiares, tá? Lembrando, né? Se eu tenho no meu campo memória de meu pai e minha mãe, né? Memórias que nós não sabemos, os segredos de família. Então, eles também carregam a memória dos seus pais, meus avós, e aí vai. Isso não tem fim. Isso quer dizer que nós podemos ter acesso a memórias muito antigas. Quando fazemos esse tipo de trabalho, tá? Podemos facilmente ter acesso a essas memórias mais antigas de sofrimento, de derrota, traumas, etc, etc. Bom, então, depressão, conflito sobre poder e liderança, ansiedade, medo, rejeição, angústia, melancolia, raiva, síndrome do pânico, fobias, tristeza sem fim. Aqui só alguns exemplos das questões que podemos trabalhar desta forma, acessando essas memórias de nossos antepassados mais antigos. Se eu tive um antepassado que morreu com depressão, com certeza isso é transmitido a algum membro ou algumas pessoas da família, essa depressão. E tudo isso. Aqui só são exemplos. Bom, esse resíduo psíquico herdado significa que todos nós carregamos uma porção de lutas dos nossos antepassados, como a pobreza, a guerra, a miséria colonial, o abuso sexual, a catástrofe, a perseguição e o exílio. Infelizmente, carregamos isto em nosso campo energético, e se isso de alguma forma não for limpo, ele continua sendo transmitido aos nossos descendentes. Tá? Então, isso quer dizer que o trabalho transgeracional é um trabalho para o futuro. O trabalho transgeracional é um trabalho para o futuro. Nossos filhos, netos e bisnetos. Podemos trabalhar aqui para livrá-los das repetições desses traumas. E está aqui, né? Pobreza, guerra, miséria, abuso sexual, catástrofe, perseguições, exílios, enfim, tudo isso. O problema da psicoterapia modelo antigo é que os terapeutas nos ensinam a falar sobre nossos familiares. Construíram teorias fantásticas sobre isso, sobre os nossos antepassados. Mas não nos ensinaram a falar diretamente com eles. E aqui o que nós fazemos é exatamente isso. Não queremos falar sobre eles,
mas nós queremos falar com eles. É como se fosse possível falar com os nossos antepassados. E aí, como o fenômeno não acontece, né, e falamos diretamente com eles, eles respondem, eles falam com a gente. Bem como imagem, como sensações, como palavras, como vozes falassem em nossos ouvidos. Uger chamava esse trabalho de vozes dos ancestrais. Então, neste campo, partindo do coração, um problema sério familiar, né, quando isso traz a emoção, por exemplo, traz imagens, traz pensamentos. Né? E procuramos, então, figuras que emergem nesse trabalho e aí começamos a falar com essas figuras. Né? Lembro que é uma linha muito tênue que separa o que é espiritual, o que é psicológico, tá? Mas nosso foco, nosso trabalho é psicológico, é terapêutico, tá? Mas, claro, vai muito na crença das pessoas, mas o foco do nosso trabalho é terapêutico, é psicológico, tá claro? No momento que você fala diretamente com o ancestral, eles respondem, eles falam com você. Claro, algum de nós aqui já sabe disso, e outros ainda vão descobrir.